Capítulo 390, Festa de comemoração. Tradução, Cyber Revisão, Zezin, 0QC, Atrocitus. Naquela noite, o pavilhão Árvore Parasol, geralmente silencioso, estava fervendo com uma atmosfera festiva, toda a ilha transbordando de emoção. Dentro das clareiras do pavilhão Árvore Parasol, grandes fogueiras foram feitas em comemoração, com festas gigantes rugindo em pleno clímax. Na ilha da Divina Fênix, os discípulos raramente comeriam algo como churrasco. Geralmente, o que comeriam se originava dos vales espirituais. Havia grãos espirituais, vegetais espirituais, bambu macio e outros alimentos delicados e suaves. Havia até muitas discípulas que não tocavam em carne há anos. Esta era de fato uma terra intocada pela fumaça contaminante e fogo do mundo mortal. A ilha da Divina Fênix era uma terra muito séria e direta e a quantidade de regras que tinham que seguir era de tirar o fôlego. A oportunidade para alguém aproveitar uma festa com uma fogueira tão grande como a dessa noite raramente acontecia mesmo uma vez em vários anos. Sem aprovação clara, se alguém tentasse algo assim, eles seriam punidos e obrigados a refletir sobre seus erros. Os jovens discípulos de núcleo da Ilha da Divina Fênix, não importando o quão alto e majestoso fosse seu status, ainda eram jovens e portanto, ainda tinham a mentalidade e a disposição dos jovens. À noite, eles costumavam se isolar em seus aposentos, cultivando e depois cultivando um pouco mais. Esse tipo de atividade monótona continuaria por meses. Depois de um longo tempo, a agitação reprimida em seus corações os fazia se sentirem ansiosos. Assim, com a chance desta noite de poder participar de uma festa da fogueira tão rara, nenhum dos discípulos de núcleo ou discípulos diretos ousou perder essa oportunidade. Os discípulos do pátio interno só podiam se juntar ao encontrar uma entrada através de suas conexões, jurando desfrutar da folia absoluta que estava ocorrendo hoje à noite. Dentro da Ilha da Divina Fênix, 80 a 90% dos discípulos eram mulheres. Não só isso, mas a maioria delas eram belas e requintadas mulheres. De relance, um grupo destas mulheres tagarelando juntas era de fato uma bela visão para se ter. Entre essas mulheres, na verdade estava Zolchinil da seita tomando a lua. Como uma nova discípula, ela não tinha as qualificações para participar de uma festa da fogueira para discípulos de núcleo como essa, mas Zhangzhen lembrou que esta garota havia chegado à Ilha da Divina Fênix junto com Lin Ming e também Zhangzhen os recebeu. Zhangzhen supôs que Zolchinil poderia ser a criada de Lin Ming ou até mesmo algo como uma concubina e por isso ele a trouxe intencionalmente aqui. Na opinião de Zhangzhen, com o talento de Zolchinil, ela também seria colocada como criada dentro da Ilha da Divina Fênix. Claro, ela pode ser uma criada-chefa e ter a sorte de servir às necessidades diárias de um discípulo direto. Quando Zolchinil foi trazida por Zhangzhen, ela se sentiu um pouco atordoada. Ela não tinha as qualificações para participar do banquete de aniversário da manhã, de modo que não tinha testemunhado a luta entre os reis da geração mais nova que todos estavam alvoroçados com isso. Ela só havia escutado os detalhes através de Zhangzhen, que também havia exagerado em muitas partes. Mas em seu coração, ela ainda achava difícil acreditar. Um jovem no estágio da condensação de pulso era capaz de se comparar a um mestre do reino Xiantian. Zolchinil não precisava ouvir mais nada. Apenas esse pensamento era suficiente para ser uma maldição demoníaca que se marcava em seu coração, a fazendo sentir como se estivesse vivendo um sonho enquanto estava acordada. O reino Xiantian já era o objetivo que Zolchinil estava lutando para alcançar e também era o símbolo de ser uma ancião da seita tomando a lua. Se Zolchinil visse algum desses anciãos, ela tinha que ser completamente respeitosa e se curvar. Mas agora, Lin Ming alcançou uma força que era igual a um ancião do pátio interno da seita tomando a lua. Quando Zolchinil se perdeu nos seus pensamentos, de repente ela ouviu Zhangzhen gritar, Grande irmão Lin, Grande irmão Lin.
Enquanto Zhang Zhen segurava um fazão de olhos azuis assado em uma mão, ele acenou loucamente com a outra mão para Lin Ming juntar-se a eles. Se ela não visse isso com seus próprios olhos, Zhou Xinyu dificilmente teria acreditado. Esse discípulo de núcleo da Ilha da Divina Fênix, que estava cheio de arrogância e zombaria há alguns dias atrás, estava sorrindo com carinho para Lin Ming, assumindo o papel de um pequeno irmão ao cumprimentar seu grande irmão. Lin Ming acabou de voltar de uma reunião com a velha Yuang e tinha sido convidado para participar dessa festa da fogueira. Sem dúvida, ele era a figura central dessa noite. Todas as pessoas desta festa da fogueira estavam de repente tumultuadas, todos olhando para ele. A maioria desses olhares brilhavam com adoração e admiração. Claro, também havia alguns olhares cheios de inveja. E para a maioria das pessoas aqui, esta foi a primeira vez que eles viram Lin Ming. Ele é Lin Ming. Ele não parece ser tão forte quanto um artista marcial do reino Xiantian. De repente, um discípulo do pátio interno de 15 ou 16 anos disse. Ao olhar para a aura que Lin Ming exalava, era muito inferior à aura de um mestre do reino Xiantian. Seu idiota estúpido, você não sabe nada. Irmão aprendiz Sênior Lin geralmente mantém sua aura escondida. Quando ele precisa, em um momento crítico ele pode entrar em erupção com uma força infinita. Não só isso, mas ele pode entrar em erupção 2 vezes. Não é um problema para aumentar a sua energia em 5, 6, 7, 8 vezes. Na batalha com Lei Mubai, a verdadeira essência de Lin Ming entrou em erupção 2 vezes. A primeira foi quando ele usou o poder do refinamento medular e a segunda vez foi quando ele abriu a força do Deus herege. A impressão que isso tinha deixado na mente de todos simplesmente foi muito profunda. Depois que Lin Ming chegou, ele viu Mu Xiaoqing e Mu Jingshan e sorriu para eles em saudação. Então ele caminhou até Zhang Zhen e se sentou ao lado dele. Zhou Xinyu. Lin Ming descobriu que Zhou Xinyu também estava lá. Milímetro, o irmão aprendiz Sênior Zhang me deixou vir. Zhou Xinyu cuidadosamente tirou o churrasco das mãos e disse, quero te agradecer. Eu me tornei um discípulo do pátio interno da Ilha da Divina Fênix Sua Alteza, a Santa, também me permitiu estudar um pergaminho de jade com a primeira camada do Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermilion. Ela também prometeu que, dentro de um mês, ela transplantará a linhagem do Pássaro Vermilion dentro de mim. A voz de Zhou Xinyu era um pouco cautelosa. O prestígio de Lin Ming era simplesmente brilhante e deslumbrante agora. Ela inconscientemente falou com ele de maneira respeitosa. Quanto aos jovens pensamentos fantasiosos de uma garota que ela tinha mantido por Lin Ming depois que ele a resgatou várias vezes do perigo, ela já havia suprimido profundamente isso dentro de seu coração. Bom, eu estou feliz por você. Lin Ming mencionou o assunto de Zhou Xinyu para Mu Qianyu. Com uma palavra de Mu Qianyu, essa situação foi rapidamente resolvida. Claro, a linhagem do pássaro vermilion que Zhou Xinyu teria dentro dela era muito inferior à que Lin Ming receberia através da essência de sangue do pássaro vermilion. Embora cada discípulo do pátio interno tivesse a linhagem do pássaro vermilion, também estava dividida em graus. Mu Qianyu prometeu um grau muito alto para Zhou Xinyu, o suficiente para ela praticar as primeiras camadas da crônica divina proibida do pássaro vermilion, e também para obter certa compatibilidade de fusão de verdadeira essência do atributo fogo. Com a atmosfera agradável e divertida da festa, Lin Ming foi apresentado a todos por Zhang Zhen. Entre esses, muitos eram os discípulos diretos da Ilha da Divina Fênix, incluindo Yan Feng. Irmão aprendiz Sênior Yan. Lin Ming sorriu quando ele colocou as mãos em seu peito. O rosto de Yan Feng estava um pouco tenso. Originalmente, ele preferia morrer antes de comparecer a esta festa, mas todos os outros discípulos diretos e discípulos de núcleo estavam participando. Se ele não viesse, isso seria uma admissão de sua culpa. O coração de Yan Feng estava agitado.
Se ele soubesse antes do quão anormal esse Lin Ming era, ele nunca teria tido a coragem de se opor a ele. No futuro, Lin Ming teria a possibilidade de ser uma pessoa que excedia pessoas como Mu Qianyu e Mu Bingyun. Se a senhora Yuan sentisse isso, ela poderia até mesmo atribuir aleatoriamente um título a Lin Ming como Santo Filho da Ilha da Divina Fênix. Embora Yanfong não fosse um peixe pequeno, ele não seria o suficiente para Lin Ming colocar entre os dentes. Yanfong mal conseguia manter o sorriso amargo e dolorido em seu rosto. Ele não sabia se Zhang Yunjian havia ou não o vendido, mas com a atual influência de Lin Ming, se ele tivesse perguntado a Zhang Yunjian absolutamente falaria a verdade. Enquanto pensava nisso, o rosto de Yanfong era como uma berinjela batida. Ele ergueu a cabeça e tomou um gole de seu vinho, hesitando se ele deveria ou não confessar tudo e implorar misericórdia. Mas nesse momento, Lin Ming já havia se virado para sair. Yanfong soltou um longo suspiro de alívio, as palmas das mãos suadas. Depois de ter sido apresentado à maioria dos discípulos presentes, Lin Ming encontrou um assento livre perto de uma fogueira e se sentou, colocando sua total concentração em assar churrasco. Lin Ming gostava de churrasco e ele também era muito talentoso na cozinha. Rapidamente, Lin Ming se tornou o foco de todos nessa fogueira. É claro que a atenção das discípulas era inevitável. As discípulas da Ilha da Divina Fênix eram famosas em toda a região ao sul do horizonte, elas eram as melhores em quantidade e qualidade. A maioria dos discípulos desta festa eram mulheres e estavam vestidas com roupas requintadas, esta era realmente uma reunião de belezas. Durante esse tempo, de vez em quando, uma garota incrivelmente linda e bem vestida intencionalmente ou involuntariamente ia até onde Lin Ming estava nessa fogueira. Irmão aprendiz Sr. Lin, aquela flutuação de energia de origem do fogo que senti durante aquela noite no pavilhão Árvore de Fogo foi tão feroz. Ouvi dizer que o irmão aprendiz Sr. Lin estudou a crônica divina proibida do pássaro vermilhão por apenas alguns meses para alcançar esse nível. Eu pratiquei por 2 anos e acabei de atravessar a segunda camada. Talvez o irmão aprendiz Sr. Lin possa me ajudar por algum tempo e me guiar pessoalmente. Uma linda e amável garota de 15 ou 16 anos olhou para Lin Ming com seus olhos negros brilhando, esperança e anseio dentro deles. Bem. Eu também só alcancei a segunda camada. Se eu puder cultivar para uma camada mais alta, terei a oportunidade de te ajudar. Sério. Se o irmão aprendiz Sr. Lin diz, então, uma promessa é uma promessa. Milímetro. Promessa é dívida. Irmão aprendiz Sr. Lin, você pode experimentar essa asa de fazão que eu assei. Outra garota fofa apareceu. Ela trouxe uma asa de fazão cuidadosamente selecionada, esta foi a melhor que ela conseguiu assar depois de um longo tempo. Obrigado. Lin Ming sorriu fracamente enquanto a recebia, se sentindo um pouco impotente. Ele estava começando a pensar que um desequilíbrio entre homens e mulheres não era necessariamente uma coisa boa. A Ilha da Divina Fênix tinha um excesso de discípulas. Se qualquer uma dessas garotas da Ilha da Divina Fênix fosse colocada no mundo mortal ou em uma pequena seita, elas seriam uma mulher orgulhosa e talentosa lá. Naturalmente, elas não gostavam de homens mortais. Sem dizer muito, apenas a lacuna na juventude de um artista marcial e um mortal era suficiente. Quanto a se casar com os discípulos de outras seitas de 4º grau, eles teriam que enfrentar a escolha de deixar a seita. Mas uma vez que elas saíssem, elas não poderiam continuar praticando os métodos de cultivo da Ilha da Divina Fênix. E quanto a ficar para melhorar a pureza da linhagem do pássaro vermilhão em seus corpos, isso se tornaria impossível. Por essas razões, as discípulas da Ilha da Divina Fênix tentavam ao máximo que podiam para se casarem dentro da seita. Portanto, todos os discípulos do sexo masculino eram extremamente procurados. Na verdade, era comum que discípulos masculinos muito destacados tivessem muitas esposas e concubinas.
Por exemplo, Zhang Zian, um discípulo de seu nível pode ter várias discípulas criadas ou servindo no quarto, mesmo depois que dele se casar. Um discípulo assim dentro da Ilha da Divina Fênix era equivalente a um discípulo servente da seita do Vale dos Sete Mistérios em status, havia simplesmente um grande número deles. A maioria das discípulas da Ilha da Divina Fênix preferia ser uma concubina a se casar com seitas estranhas e distantes de quarto grau. Mas como uma concubina, elas também tinham que se acomodar com alguém. As aparências eram secundárias. O que era mais importante era o seu talento e potencial. Alguém como Lin Ming, que era muito bonito e também era forte até o ponto de ser anormal, naturalmente seria sua principal escolha. Embora as discípulas da Ilha da Divina Fênix tivessem uma personalidade muito nobre e virtuosa, quando procuravam um homem, deixariam cair qualquer escrúpulo que tivessem. Especialmente quando se tratava de uma escolha tão importante como Lin Ming, a menor dúvida poderia fazer com que elas o perdessem. No início, havia apenas algumas garotas que conversavam com Lin Ming por acidente ou de propósito. Então, havia garotas que começaram a chegar até ele, dando-lhe churrasco para saborear. Logo, um enorme prato perto de Lin Ming estava empilhando com churrascos. Quando Zhang Zhen viu isso, ele ficou sem palavras. Seu estômago estava resmungando de fome e, no entanto, Lin Ming nem conseguia comer tudo isso. Zhang Zhen não pôde deixar de tirar alguns pedaços de churrasco daquela pilha gigante. Ele nem sequer o mordeu quando sentiu um arrepio subir nas costas. Ele se virou e ficou surpreso ao ver várias garotas olhando para ele com intenção assassina em seus olhos. O pescoço de Zhang Zhen encolheu, e sua coragem foi ofuscada quando ele rapidamente e suavemente colocou de volta o churrasco. À medida que a festa da fogueira chegou ao seu auge, Muqianil chegou. Vários dos discípulos por perto a viram e rapidamente se levantaram para se curvar. Muqianil sorriu e disse: todo mundo relaxem, sejam casuais. Hoje, eu só vim dar uma olhada na diversão, não há necessidade de prestar atenção em mim. Quando Muqianil disse isso, ela caminhou até a fogueira que Lin Ming estava sentado.